Olá, meninas e meninos animados que estão no curso preparatório para o concurso de Pitangueiras, promovido pela PUESP neste ano 2019. Vamos a mais uma dica de matemática. No último encontro, nós falamos um pouco de trigonometria. Não basta saber que a trigonometria, trigonométrio, tem a ver com três lados, medidas de três lados ou de três ângulos, e que tem tudo a ver com o triângulo, de modo especial com esse que está na tela, o triângulo retângulo. É preciso saber ainda que aqui estão suas partes, cateto menor, cateto maior e hipotenusa, lembrando que a hipotenusa é sempre a maior parte, ainda que não dê para visualmente identificar, ela está sempre do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Além disso, é necessário conhecer o seno, cosseno e a tangente, as relações trigonométricas. Lembrando que o seno, quem está sem sono, corre. Quem está com sono, cai. E tem gente que toma coca. Para você não esquecer, quem está sem sono, corre. Quem está com sono, cai. E tem gente que toma coca. Além disso, é muito importante conhecer o comportamento dos gráficos, e é o que faremos usando o GeoGebra. Muito bem, essa é a tela do GeoGebra e nós temos aqui no centro os dois eixos, o eixo X ao longo da horizontal e o eixo Y ao longo da vertical. Se nós colocarmos aqui na entrada, por exemplo, seno de X, veja o comportamento aqui do gráfico de seno de X. Veja, ele corta aqui o eixo Y. Nesse caso, estando apenas seno de x no ponto 0, 0, mas percebam, chamando essa parte mais alta de crista e essa parte mais baixa de vale, perceba que ele não corta o eixo y nem com crista nem com vale. Isso no caso do seno de x. Se nós escrevêssemos aqui o cosseno de x, perceba aí a diferença. Vamos tirar o seno de x para ficar só o cosseno agora. Perceba aí a diferença. Ele corta o eixo y exatamente com a crista, tá? Com a crista, porque está aqui, ó, cosseno de x. Se nós colocarmos o sinal negativo, menos cosseno de x, ele corta o eixo y com o vale. Então, percebam bem, o gráfico do cosseno, ele corta o eixo y ou com um vale, se ele for negativo, ou com uma crista, se ele for positivo. Isso é o caso do cosseno, tá aqui, ó, cosseno de x. Agora, quando se trata do seno, nem a crista, nem o vale. Quando o seno está aqui positivo, perceba, ele chega ao eixo y, ele chega por baixo, ele sai por cima. O positivo sai por cima. Se nós colocarmos menos seno, olha o que vai acontecer. Ele sai por baixo. Ele sai por baixo. A primeira onda após o eixo Y está para baixo porque o seno está negativo. Veja, se o seno estivesse positivo, a primeira onda após o eixo Y seria para cima. Agora nós vamos passar a estudar outros comportamentos destas funções, seno e cosseno de x. Vejamos, por exemplo, o que acontece quando a gente acrescenta algum número aqui no seno de x. Em vez de você escrever apenas seno de x, você escreve seno de x mais 2, por exemplo. Olha o que acontece. Veja, todo o gráfico, ele foi suspenso, ele subiu em 2 pontos, tá? Tira esse 2 aqui, que você volta a verificar a situação original. Veja, existe um eixo de simetria. O eixo X, ele divide esta onda em 2 partes exatamente iguais. Do eixo aqui, eixo X no caso, até o ponto mais alto, tem um espaço igual a 1. Até o ponto mais baixo também tem espaço igual a 1. É a amplitude desta onda. Veja, a amplitude aqui é 1. Quando
e o eixo de simetria está sendo o eixo X. É ele que divide em duas partes iguais. Se nós colocássemos aqui, por exemplo, mais 1, veja o que acontece. Olha, a curva permaneceu da mesma forma que estava, porém o eixo de simetria não é mais o eixo 0, 0, não é mais o eixo X. Ele passou a ser o X igual a 1. Ou seja, você já sabe que quando tem aqui mais 1, há um deslocamento da onda inteira para cima. Da mesma forma, se nós colocássemos menos 1, haveria um deslocamento para baixo. O que acontece se nós acrescentarmos, por exemplo, vamos voltar à condição original para você poder entender isso melhor, daí o seno de x. Se nós colocássemos aqui, por exemplo, 2 seno de x. Olha lá, 2 seno de x. Percebam, continua cortando aqui no 3, alguma coisa, que na verdade é o 3.14 do π, tá? Ele passa aqui no 3.14. Ela originalmente já passava, perceba, vou voltar para você perceber que originalmente já passava aqui. Tá lá, ó, passava aqui. Mas quando você acrescenta um número aqui, quando nós acrescentamos, por exemplo, 2, olha o que aconteceu. Nós mudamos a amplitude, essa distância do centro aqui do eixo de simetria até a crista, até o vale, que era apenas 1, porque o coeficiente aqui era 1, passou a ser 2. Se nós colocássemos aqui, por exemplo, o número 3, veja, aí está o número 3. Se nós colocássemos menos 3, a amplitude permaneceria a mesma, mas essas curvas vão inverter o sentido. Está aí. Porém, a amplitude 1, 2, 3. Então, você já sabe que esse número aqui determina a amplitude. O número que multiplica o seno, ele determina a amplitude. O mesmo acontece com o cosseno. O número que você acrescenta aqui, por exemplo, vamos por mais 1. Veja, antes de computar esse mais 1, o eixo de simetria está sendo o eixo central. Quando você computa esse mais 1, olha o que aconteceu. Ela foi deslocada uma casa para cima e o seu eixo de simetria passou a ser o x igual a 1. Recapitulando e resumindo. Eixo do seno corta o eixo y sem ser na crista e nem no vale. Eixo do cosseno corta o eixo y com uma crista ou com um vale, dependendo do sinal. Se fosse aqui menos cosseno, nós já vimos isso, cortaria com um vale. O que mais que nós observamos? Aí, cortaria com um vale. Observamos que somar, por exemplo, mais 1 aqui provoca um deslocamento, por exemplo, cosseno de x, mais 1 provoca o deslocamento de toda a curva, de todo o gráfico, uma casa para cima, menos 1, uma casa para baixo, mudando o eixo de simetria. Quando estava originalmente, o eixo de simetria era aqui no x igual a 0. Agora, o eixo de simetria passou a estar no x igual a 1. Esses são alguns resultados importantes que vão te ajudar a entender e resolver questões ligadas à trigonometria, mas que muito mais pode ser investigado e aprendido por você usando o próprio GeoGebra. No próximo vídeo, nós iremos resolver o exemplo 6 da nossa lista de exercícios de trigonometria. Boa sorte, bons estudos, não desanime.